Vamos falar de pobreza, mas não aquela que você imagina quando ouve a palavra. Não é aquela fila do emprego, não é aquela família sem luz em casa, não é aquele cenário que a maioria usa para se comparar e se sentir bem. Estou falando de outro tipo. Aquele que tem emprego registrado, paga aluguel em dia, tem smartphone na mão, às vezes tem carro, às vezes tem até viagem parcelada, e mesmo assim não chega no final do mês. Isso tem nome, só que quase ninguém usa esse nome. Existe uma pobreza no Brasil que usa roupa limpa, tem crachá no pescoço e acredita que está bem. E você provavelmente conhece alguém assim. Ou talvez seja você. A pergunta que ninguém faz é: se você perdesse sua fonte de renda hoje, por quantos dias você sobreviveria? O senso comum diz que o problema é ganhar pouco, então as pessoas buscam aumento, trocam de emprego, fazem hora extra e o problema continua. Porque o problema não é quanto você ganha, o problema é a estrutura que você não tem. Renda é fluxo e fluxo entra e sai. Sem estrutura, qualquer valor que entra encontra uma saída garantida. O Brasil tem dezenas de milhões de pessoas com renda formal, carteira assinada, FGTS, 13º, e a maioria está a uma demissão de distância do colapso. Isso não é falta de renda, isso é ausência completa de estrutura. Vamos colocar números reais nisso. A renda média do trabalhador brasileiro com carteira assinada gira em torno de R$ 2.800 por mês. Com esse valor, a pessoa paga aluguel ou o financiamento, alimentação, transporte, conta de luz, água, internet, paga a parcela de alguma dívida e sobra quanto? Na maioria dos casos, nada. E quando sobra alguma coisa, vai para o parcelado do cartão do mês anterior. Agora observe o que acontece quando essa pessoa perde o emprego. O FGTS cobre quanto tempo? 2 meses? Talvez três com muito esforço. O seguro-desemprego, a média é de R$ 1.800 por parcela. Você sobrevive por 5 meses no melhor dos casos. Depois disso, nada. A pessoa entra em colapso financeiro não porque era pobre, mas porque nunca construiu nada além do salário. Isso acontece com pessoas que ganham 2.800, R$ 5.000, acontece com quem ganha R$ 10.000 por mês. A lógica é a mesma. Sem estrutura, o nível da renda não importa. Tem outro ponto que a maioria ignora. O crédito no Brasil foi desenhado para te manter nessa posição. Cartão de crédito com limite de R$ 3.000 para quem ganha 2.800. Financiamento de carro em 60 parcelas. Crédito consignado que desconta antes do salário cair na conta. O sistema não falhou, ele funciona exatamente como foi projetado. Te mantém consumindo, te mantém dependente, te mantém sem margem para construir qualquer coisa. Você não está usando o sistema está usando você. E a grande ilusão é achar que isso é normalidade, porque todo mundo ao redor está igual. Colega de trabalho igual, família igual, grupo de amigos igual. Quando todo mundo está na mesma condição, ninguém percebe que a condição é estruturalmente frágil. Existe uma camada que vai além da conta bancária. Quando você vive no limite da renda, sua capacidade de decidir diminui. Você não consegue recusar trabalho ruim porque não tem reserva. Você não consegue negociar salário porque precisa do emprego agora. Você não consegue esperar a oportunidade certa porque o boleto não espera. A dependência financeira não é só um problema de dinheiro, é uma restrição de liberdade. A pessoa que tem 3 meses de reserva pode dizer não para um chefe abusivo. A pessoa sem reserva não pode. A pessoa com estrutura pode esperar uma proposta melhor. A pessoa sem estrutura aceita qualquer coisa. Isso não é moralidade, é matemática. Sem estrutura, você não tem escolhas, tem obrigações. E esse é o ciclo mais difícil de quebrar, porque para construir estrutura você precisa de margem. Para ter margem, você precisa sobrar alguma coisa. Para sobrar, você precisa parar de gastar tudo. Mas ninguém te ensinou a parar. Te ensinaram a trabalhar mais, te ensinaram a consumir como recompensa, te ensinaram que crescimento é aumento de salário. E não é. Crescimento é aumento de margem.
Se esse conteúdo está chegando num lugar que você não esperava, deixe o like. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que faz sentido continuar. E voltando ao assunto, por que essa situação não muda? Não é falta de informação. Qualquer pessoa sabe que gastar mais do que ganha é problema, é algo mais profundo. O Brasil passou décadas com inflação alta, planos econômicos fracassando, moeda mudando de nome. Isso criou um comportamento coletivo, gastar agora, porque guardar não fazia sentido quando o dinheiro de hoje não valia nada amanhã. O plano real mudou a moeda, mas não mudou o comportamento. 3 décadas depois do real, a maioria das famílias brasileiras ainda opera com a lógica de não guardar, porque o ambiente não mudou o suficiente para mudar o padrão. Tem mais: a escola no Brasil não ensina finanças. A família classe média não discute dinheiro. A televisão mostra consumo como símbolo de sucesso. Então a pessoa chega na vida adulta sem nenhuma referência de estrutura. Só tem a referência do salário e o que consegue comprar com ele. Quando o salário acaba, a referência desaparece. Aí vem o cheque especial, o cartão girado, o empréstimo para pagar empréstimo, não porque a pessoa é irresponsável, é porque nunca aprendeu o que seria responsável nesse contexto. E o sistema financeiro conhece isso muito bem. Sabe que a maioria vai usar crédito não como ferramenta, vai usar como extensão de renda e cobra por isso. Os juros do cartão de crédito no Brasil chegam a mais de 400% ao ano. Não é engano, é produto desenhado para quem não tem estrutura, porque quem tem estrutura não precisa do rotativo. O sistema não explora os pobres, explora os que não têm estrutura. E isso inclui muita gente com salário alto. Se você quer entender como começar a construir estrutura do zero, temos um desafio gratuito sobre isso. O link está na descrição. Sem promessa vazia, sem hype, só o que faz diferença na prática. A nova pobreza no Brasil não aparece na estatística de miserabilidade, aparece no fim do mês. Aparece quando a geladeira quebra e não tem dinheiro para consertar. Aparece quando o emprego acaba e o prazo para colapsar é medido em semanas. Ela tem emprego, tem renda, tem conta bancária, mas não tem estrutura. E sem estrutura, qualquer renda é temporária. Renda não resolve, estrutura resolve. Pense nisso, pense um pouquinho e comenta estrutura aqui embaixo se isso fez sentido para você. Só isso.